Nós hoje estamos começando o que eu chamaria de primeira temporada de uma minissérie de 4 episódios, que eu estou chamando de 4 olhares. Elas serão mensagens na forma de episódios, como se fosse uma minissérie, baseada nos relatos dos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João. Eles falam sobre Jesus, o Cristo, sua vida, palavras e obras. Nós costumeiramente aprendemos que os 3 primeiros, Marcos, Mateus e Lucas, organizaram suas narrativas com perspectivas diferentes e objetivos bem peculiares, mas que eram convergentes, são convergentes e são também complementares. E de fato, o que eles pessoalmente testemunharam, ou que eles narraram a partir dos testemunhos de outros, sob a inspiração de Deus, nós costumamos denominar de evangelhos sinóticos. Os 4 olhares, que é o título desta série, vai incorporar o olhar de João, do evangelho de João, tanto quanto obviamente for possível, especialmente em passagens paralelas, que mesmo que não tenha a ver necessariamente com o episódio, tem uma correlação temática. Essa primeira temporada, que eu estou chamando de Princípios, começa hoje com esta primeira mensagem, ou primeiro episódio, que tratará como cada um desses evangelistas começou o seu relato sobre a vida, palavras e obras de Jesus Cristo, algo que as pessoas chamam de prefácio, apresentação ou introdução. Os princípios, que é o nome dessa primeira temporada, serão tratados em 4 exposições bíblicas ou episódios, nessa sequência, nos próximos 4 domingos do mês de junho, seja agora pela manhã ou à noite, às 18 horas, durante a transmissão dos cultos da Igreja Presbiteriana de Tambaú. E todas elas têm como foco a maneira como cada evangelista começou a sua narrativa sobre Jesus. Este primeiro episódio é chamado de um princípio direto ao ponto, um princípio que vai direto ao ponto. Ela é baseada em Marcos capítulo 1, verso 1, que eu lhe convido agora a abrir na sua Bíblia ou acessar no seu smartphone. Mas antes de ler, nós vamos orar, porque nós precisamos muito que a graça de Deus ilumine o nosso coração, que o Espírito de Deus, que inspirou a palavra de Deus, também abra o nosso entendimento. E aí eu convido você, aonde você estiver, a abrir a palavra, mas antes disso, a abrir o seu coração em oração diante do Senhor. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, concede-nos agora, à medida em que vamos ouvir a Tua voz, por meio da Tua palavra que será exposta, que o nosso coração seja movido, convencido, tocado pelo Teu Espírito Santo, para que não seja apenas uma exposição de uma verdade qualquer, mas seja a exposição da verdade transformadora, maravilhosa do Teu Evangelho. E que isso aconteça de tal maneira que, da mesma maneira que o Teu Espírito inspirou Marcos, este mesmo Espírito que está em nós ilumine e abra o nosso coração para entender a Tua palavra, para ser tocado pela Tua palavra, para ser movido pela Tua palavra. Oramos isso não apenas pelos que aqui estão nesse espaço, que são tão poucos, mas por todos aqueles que neste momento ou depois haverão de ouvir esta mensagem e serem abençoados por ela. Oramos para que o Senhor então traga a Tua palavra e nós sejamos fiéis na exposição desta verdade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza que você já ouviu a expressão curto e grosso. Normalmente ela descreve como alguém, o jeitão de alguém que objetivamente trata de um assunto curto e grosso, ou que responde a uma pergunta, curto e grosso. Em certo sentido, foi exatamente assim que Marcos, o evangelista, começou a sua narrativa que nós conhecemos como o Evangelho segundo Marcos, de forma objetiva e sem muitos floreios ou rebuscamentos, seja na maneira de falar ou na forma de falar.
a gente pode dizer que Marcos, de certa maneira, foi curto e grosso na maneira como ele expôs o Evangelho. Ele começa escrevendo nesse texto que você tem diante dos seus olhos a seguinte frase, que abre o seu Evangelho de maneira curta e grossa: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja, ele começa assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esta frase é mais do que um título, como nós iremos ver, porque está diretamente relacionada à primeira parte da narrativa que ele gasta 16 capítulos para fazer. Esta frase curta e grossa serve então para mostrar como rapidamente Jesus vai aparecer em cena na narrativa de Marcos, como o personagem principal de tudo aquilo que ele vai contar. Observe então aí na sua Bíblia que a melhor maneira de entender este início do Evangelho de Marcos não é vendo esse título ou este verso primeiro como um título sem conexão com os versos seguintes, mas é justamente ligando este verso primeiro aos 2 versos seguintes e obviamente ao restante do Evangelho, como se fosse um único parágrafo, uma única sentença. Se nós lermos assim, olha como vai ficar: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías, e assim por diante. Veja que esse conforme está escrito na profecia de Isaías só faz sentido em estar no versículo 2, porque ele está em ligação com o versículo 1, que é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Justamente a partir do verso 2, conforme está escrito, é assim que liga, e indo até o final do verso 13, aí do capítulo 1, que é até onde nós vamos chegar nesse primeiro episódio, quando encerra dizendo que Jesus estava com as feras na tentação do deserto, mas os anjos o serviam. O que basicamente Marcos faz é explicar como Jesus chega ao centro da sua narrativa, e isso rapidamente, curto e grosso. Ele explica primeiramente quem era João o Batista, que veio antes de Jesus, também aparecendo do nada na narrativa de Marcos. Nesse aspecto, como nós vamos ver a seguir, ele difere muito dos olhares de Mateus, de Lucas, que vão dando detalhes aos nomes, por exemplo, dos pais de João, de como foi o contexto, até mesmo o que o pai de João cantou quando soube que ele havia sido gerado no ventre da sua esposa Isabel, num contexto em que aquela mulher era impossibilitada de ter filhos porque era estéril, e o seu marido Zacarias era um homem já de idade. Marcos não conta nada disso. O que importava para Marcos é que João o Batista cumpria a profecia de Isaías, por isso ele diz conforme está escrito, e também refere-se a isso. A importância que Marcos dá à figura de João tem a ver com aquilo que ele tinha relação com Jesus, que, como você vai ver aí, também aparece na narrativa de Marcos do nada, a partir do verso 7. Ele já aparece, como eu gosto de dizer, adulto, no seu próprio batismo, e que é realizado justamente por esse João Batista que começa na narrativa de Marcos. Marcos fecha um pano rápido na narrativa, depois que Jesus é batizado por João, e então já estamos num outro cenário, como se fosse um filme de ação rápido, com cenários diferentes. Já encontramos Jesus no deserto, um pouco mais na frente, vá acompanhando aí na sua Bíblia, sendo tentado pelo diabo no deserto. E para fazer toda essa transição, veja como a narrativa dele é rápida, ele usa apenas 2 versículos, quando ele diz: e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estou lendo o verso 13. Ele estava com as feras, mas os anjos o serviam. É como se ele dissesse assim, fazendo um pequeno resumo, uma espécie de sinopse do filme: olha, eu vou contar uma história para vocês sobre Jesus, que é o Messias esperado, conforme as profecias.
Ele foi batizado por um homem que veio antes dele para preparar o caminho. Depois ele foi tentado e venceu o diabo no deserto. Daí em diante ele começou a pregar o reino de Deus, curar, expulsar demônios, fazer milagres como sinais da chegada deste reino. Até que foi crucificado e morto, mas ressuscitou e mandou todos os que creram nele se tornarem seus seguidores, a testemunhar isso por todo o mundo. Pronto, acabou o Evangelho de Marcos. É como se ele dissesse: é exatamente isso que eu estou fazendo agora, quando me disponho a colocar o meu olhar, guiado pela inspiração do Espírito Santo, sobre aquilo que eu ouvi. Só para você ter uma capacidade de comparar, o que Marcos conseguiu contar em apenas 13 versículos desse primeiro capítulo, Mateus e Lucas usam 4 capítulos, com tantos detalhes que Marcos simplesmente não se preocupa. É um olhar diferente. João, até mesmo João, usa 2 capítulos para descrever aquilo que Marcos sintetizou em 13 versículos. Enquanto Mateus e Lucas vão lá atrás, na genealogia de Jesus, desde Adão, no caso de Mateus, desde Abraão, no caso de Mateus, e no caso de Lucas, até chegar a Adão, para depois vir contando como e a quem Jesus foi anunciado, os vários detalhes do nascimento, dos primeiros momentos de vida de Jesus. Marcos já começa com Jesus adulto, tomado banho e pronto para começar a sua missão. Não há nenhuma referência ao nascimento dele, nem a nada que os outros evangelistas, nos seus olhares, registraram. O evangelista João vai ainda mais longe. Ele aponta para a origem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes da origem, ele era com o Pai e com o Espírito Santo, Deus eterno, e continua sendo eternamente. Lembra que ele diz isso logo na introdução, no princípio do seu olhar sobre Jesus? Lucas, o terceiro evangelista, justamente por ser o único não judeu e já ter ouvido vários relatos de Jesus, começa o seu evangelho de uma outra forma. Ele realiza uma exaustiva pesquisa em várias fontes sobre Jesus, justificando que isso era necessário para dar uma acurada exposição sobre quem Jesus era. Aqui não. Marcos, o curto e grosso, não explica absolutamente nada. Ele apenas afirma que ele é o Filho de Deus. Marcos também não parece preocupado com essas questões biográficas, com essa questão hereditária de Jesus, seja da linhagem humana, da natureza humana ou da natureza divina. Em vários momentos da sua narrativa, várias situações que os outros evangelistas contam, Marcos simplesmente passa incólume. Talvez a única parte em que ele caminha junto com os outros evangelistas, ou melhor dizendo, os outros evangelistas caminham com ele, é quando na última semana, do capítulo 14 ao capítulo 16 de Marcos, ele narra os acontecimentos da prisão, do julgamento, da crucificação e da ressurreição do Senhor, numa narrativa muito próxima dos demais. Veja, por conta dessa objetividade de Marcos, os dados cronológicos, a sequência dos eventos, passando de um dia para outro, de uma época para outra, com data, com hora e assim por diante, não são consignados por esse evangelista. E por isso não deveria ser o evangelho de Marcos aquele que nos serviria de um esboço para ir completando com os outros evangelistas a sequência exata do que Jesus fez. Não, certamente Marcos não serve como um esboço. O que Marcos serve, e é isso que ele se dispõe a ser, é um relato, dar um relato testemunhal, um relato de testemunhas que ele ouviu contar a história de Jesus, já que ele mesmo, muito provavelmente, não esteve todo o tempo com Jesus, como Pedro esteve desde o começo, como Tiago esteve desde o começo, como João esteve desde o começo, como André, o irmão de Pedro, esteve desde o começo. É por isso que Marcos, por exemplo, não dedica tanto tempo aos discursos de Jesus.
Na verdade, se a gente for olhar o Evangelho de Marcos, só duas partes da sua descrição poderiam ser mais ou menos chamadas de discursos. Lá no capítulo 4, quando ele faz uma sequência de parábolas, e no sermão escatológico, o sermão das últimas coisas, no capítulo 13, do verso 3 ao verso 37. Fora isso, tudo que Marcos conta são breves intervenções de ensinamentos, de exortações, de alguma controvérsia de Jesus com os judeus. Por outro lado, Marcos é o evangelho da ação. As ações de Jesus têm no evangelho de Marcos um espaço muito mais amplo. Em 16 capítulos, às vezes até mais amplo do que os 28 capítulos de Mateus e os 24 capítulos de Lucas e os 21 capítulos de João. O evangelho de Marcos é o evangelho da ação. E o que ele faz é narrar o que aconteceu, contar o que aconteceu. Ou seja, o princípio do evangelho de Marcos é ir direto ao ponto. Por tudo isso, é que os comentaristas chegaram à conclusão que, ao contrário da sequência que nós temos nas nossas Bíblias, Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro evangelho que muito provavelmente foi escrito é o evangelho de Marcos e não de Mateus. E para provar esse ponto, eles demonstram que, assim como é comum em biografias ou livros que contam os mesmos acontecimentos, a narrativa que é mais breve e cujo conteúdo é mais citado pelos outros, provavelmente é a primeira a ser escrita. É exatamente isso que acontece com Marcos em relação a Mateus e Lucas. Obviamente que o que nós estamos aqui analisando é aspectos humanos de como a inspiração verbal e plenária do Espírito Santo usou homens diferentes, com características diferentes, com estilos e processos de compor suas narrativas diferentes para o mesmo propósito. Aqui não é a mesma coisa de dizer, como a gente diz sobre outras histórias, que quem conta um conto aumenta um ponto. Porque aqui é Deus inspirando homens reais para fazer relatos reais, por meio de processos reais, e apesar de real, não é natural, é sobrenatural, e é justamente essa sobrenaturalidade que fica característica assim. Nesse sentido, só para você ter uma ideia, Marcos tem mais ou menos 600 versículos, com suas histórias, milagres, ensinamentos, alguns poucos, de Jesus. Pois bem, desses 600 versículos, mais de 300 ou mais de 50% estão presentes, quase que literalmente em Mateus e quase que literalmente em Lucas. Apenas 5 passagens de Marcos e alguns poucos versículos isolados é que não foram registrados por outros 2 evangelistas. Em contrapartida, há muitas histórias, milagres e sermões de Jesus em Mateus e Lucas, e principalmente em João, que Marcos, no seu estilo, como eu acabei de falar, sobre a inspiração de Deus, simplesmente não registra. É um olhar diferente. Esta é a razão porque, principalmente depois do século XIX, com o chamado estudo das fontes dos evangelhos, começou a afirmar-se a ideia de que o segundo evangelho, na ordem que nós temos nas Bíblias, foi na verdade a base de preparação dos evangelhos de Mateus e de Lucas. Portanto, o que nós estamos é diante do relato mais primitivo, mais antigo, mais conciso, mais objetivo, mais curto e grosso sobre a vida e a obra de Jesus. Este relato é o relato de Marcos. Para você entender por que foi assim, na providência divina, é preciso você entender então quem é este Marcos. E por isso essa primeira temporada desta série 4 Olhares foca sobre os princípios. Basicamente aqui nós estamos falando sobre o princípio de Marcos, e para isso é preciso entender quem ele é, porque isso vai ter um efeito muito grande por esta opção, ou por este olhar que Deus o conduziu a ter sobre a história de Jesus. Marcos muito provavelmente recebeu o testemunho dos fatos que ele descreve, da vida de Jesus, de ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Simão Pedro, aquele que é um dos primeiros e principais discípulos de Jesus.
a ponto de Pedro, lá na sua carta, no capítulo 5, versículo 13, chamar Marcos de meu filho Marcos. A opinião mais generalizada dos comentaristas do Novo Testamento identifica o autor desse evangelho como aquele chamado João Marcos, que tinha o nome Marcos, de origem latina, e João, de origem judaica. Esse João Marcos é um filho de uma daquelas Marias que acompanhavam Jesus e os discípulos, que morava em Jerusalém, em uma casa que dispunha de um cenáculo, onde os discípulos de Jesus costumavam se reunir. Em Atos capítulo 1, por exemplo, no verso 13, narra uma reunião desses discípulos na casa de Maria, a mãe de João Marcos. No capítulo 12, quando há aquela dispersão depois da perseguição, ali também é narrado essa história, que Maria, a mãe de João Marcos, tinha um cenáculo, uma sala grande na sua casa, onde se reuniam os seus discípulos, os discípulos de Jesus. Posteriormente, esse João Marcos, como a gente vê lá em Atos capítulo 12 e 13, se tornou colaborador de Paulo e de Barnabé, como cooperador missionário com eles. Paulo afirma que ele é parente de Barnabé. Em algumas Bíblias chega a dizer que ele é primo de Barnabé, conforme diz lá em Colossenses capítulo 4, verso 10. Então, além dessas e outras evidências internas no próprio Evangelho, ele deixa pistas, por exemplo, que deixa transparecer que é ele que está escrevendo ali. Até o segundo, terceiro século depois de Cristo, no período que nós chamamos de pais apostólicos, aquela geração, ou pais da igreja, aquela geração posterior aos apóstolos, gente como Papias, Orígenes, Clemente, Tertuliano, todos eles reconheciam sem dúvida alguma que Marcos era o autor deste evangelho. Marcos, assim como João, fez questão de não colocar o seu nome em nenhum registro do evangelho, mas a gente descobre que ele era o judeu, porque ele conhecia costumes claros ali, pelo que ele narra no evangelho. Ele tinha possivelmente uma formação bem rústica, bem rude. O estilo do grego que ele usa para narrar o seu evangelho é um estilo bem rústico, de um grego comum, um grego de rua, um português falado em qualquer lugar, por exemplo. Mas ele tinha costumes, e conhecia costumes judeus e também costumes romanos. Ele é um daqueles, por exemplo, um dos poucos evangelistas que traduz certas palavras do aramaico, que é uma língua gêmea do hebraico, para o latim, para que as pessoas entendam, porque provavelmente quem estava lendo pela primeira vez o Evangelho de Marcos eram gentios que moravam em Roma, porque todos os estudos apontam que Marcos escreveu esse Evangelho quando estava em Roma, antes do incêndio de Roma no ano 64 depois de Cristo. Então tudo isso é para dizer que, porque ele é quem ele é, com as características dele, com a origem dele, com a formação dele, e porque Deus conduziu o olhar dele para a objetividade de narrar simplesmente aquilo que ele ouviu de Pedro e de outros, de tal maneira que ficasse provado que ele estaria contando a história do Evangelho do Filho de Deus, Jesus Cristo, é que nós dizemos que Marcos é o típico narrador que conta aquilo que ouviu, aquilo que chegou ao seu conhecimento por parte de outros. Ele memorizou provavelmente tudo muito bem, conferiu as histórias. E aí, por isso, quando você lê o Evangelho de uma tacada só, e é um tipo de leitura muito gostosa para você fazer numa tarde, por exemplo, como essa do domingo, que provavelmente você não vai querer ficar assistindo jogo antigo de campeonato que já foi decidido, ou qualquer outra diversão. É muito melhor você pegar o Evangelho de Marcos depois do almoço e ler de uma tacada só os 16 capítulos. Você vai ver que ele cria uma impressão que você está diante de uma testemunha ocular. Ele não viu todos os fatos, mas ele aparenta ter visto. Tal é a vividez que ele relata. Isso demonstra que as fontes orais dele eram originais. Ele não ouviu falar de 1, 2, 3 depois do que aconteceu. Eram testemunhas oculares dos fatos,
como é o caso de Simão Pedro. Por tudo isso que eu elucidei até agora, sobre o contexto desse evangelho, o que realmente eu posso sintetizar é que aquele evangelista testemunha sobre quem é Jesus, e aí ele vai direto ao ponto em sua mensagem, que está no primeiro versículo, logo de cara, dizendo o que é que ele vai contar a partir dali. É o princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Em outras palavras, Marcos começa indo direto ao que importa. Daí o tema que eu escolhi para esta primeira exposição da temporada Princípios da série 4 Olhares é um princípio direto ao ponto. Mas que ponto é esse? Bom, é aqui que nós vamos para o centro do que eu gostaria de expor nessa manhã para você. O ponto é um só, na forma de uma única verdade, mas que precisa ser compreendida pelas três expressões que ele usa num único versículo, sintetizando toda a sua mensagem. Em primeiro lugar, ele diz que o que ele vai contar é o princípio do evangelho. E aí eu chamo a sua atenção para a palavra evangelho. A palavra que ele usa, euangelion em grego, é transliterada do grego para o português e traz a ideia de uma mensagem, de um mensageiro. A raiz dessa palavra é a palavra angelos, que significa anjo, mensageiro. Por exemplo, Gabriel é o mensageiro de Deus que anuncia o nascimento de Jesus a José, a própria Maria e assim por diante. Você lembra, por exemplo, que quando os pastores estavam no campo ao redor de Belém, conforme Lucas conta, Marcos não conta, diga-se de passagem, os pastores dizem assim: não temais, eis aqui eu vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, que era Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Adivinha qual é a palavra que traduz essa ideia boa nova de grande alegria? A palavra é evangelion. Apesar de evangelho ser usado em outros contextos, no dia a dia comum do grego koiné, que era o grego falado nas ruas, quando alguém, por exemplo, diz: está sabendo da novidade? Possivelmente ele diz assim: está sabendo do evangelion? O uso dela na Bíblia assume outro significado muito mais profundo e específico. Quando ela aparece nas 92 vezes em toda a Bíblia, em 19 vezes significa uma boa notícia, e em 59 vezes ela está conectada ao nome de Jesus, é o Evangelho de Jesus, ou a boa notícia de Jesus. Portanto, quando ele diz assim: esse é o prefácio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele está dizendo assim: olha, o que eu vou registrar aqui, de tudo que eu ouvi, é uma notícia boa demais, maravilhosa, única, poderosa, sobre um homem chamado Jesus, e que eu vou chamá-la de Evangelho, a melhor notícia. Alguém que lesse o Antigo Testamento naquela época, e ainda hoje, em grego, a chamada tradução Septuaginta, dos 70 anciãos que em Alexandria traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, encontraria uma palavra derivada dela, euangelia, algumas vezes quando o profeta Isaías fala daquele Messias que haveria de vir. Por exemplo, em Isaías capítulo 40, verso 9, é dito assim: tu, ó Sião, que anuncia boas novas aqui, euangelia, sobe ao monte alto, tu que anuncias boas novas, aqui novamente, euangelia, a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não tema, e dize às cidades de Judá. E qual era a mensagem? Eis aí o vosso Deus. Era uma profecia messiânica que apontava para Jesus, dizendo que ele era a boa nova que precisava ser anunciada. Em Isaías 52, verso 7, é dito assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, euangelia, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião: o teu Deus reina. Normalmente esse versículo é usado para dizer que esta é a obra dos evangelistas, dos missionários que vão para os campos missionários, mas originalmente Isaías pensava na figura do Messias.
ele era aquele que em Sião devia ser anunciado como a grande notícia, a maravilhosa notícia, a poderosa notícia. E qual era? O teu Deus reina. Ele veio para anunciar o reino de Deus. Em Isaías capítulo 61, verso 1 a 3, um texto que é usado por Jesus na sinagoga em Cafarnaum, e isso só está descrito em Lucas, Marcos não fala nada sobre isso na sua objetividade. É dito assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, para pregar euangelia aos quebrantados. E o que era isso? Significava cura para os quebrantados de coração, proclamação de liberdade aos cativos, pôr em liberdade os algemados. E aí, linkando com a ideia do ano de jubileu, onde todos eram libertados, todas as propriedades voltavam aos seus donos originais, era um recomeço, um júbilo para um recomeço. Ele dizia então: essas boas novas também me ajudam a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor e para a sua glória. Tudo isso era a boa notícia que Marcos estava contando, era o Evangelho. Portanto, quando não somente ele, mas outros usam esta palavra Evangelho, sob a inspiração do Espírito Santo, o uso que eles fazem dela tem a ver com a mensagem sobre Jesus, como sendo a própria encarnação dessas promessas e dessas profecias messiânicas. Para Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 1, verso 15 a 17, ele diz assim: quanto a mim, eu estou pronto a anunciar o Evangelho, a boa notícia também a vós outros aí em Roma, pois eu não me envergonho do Evangelho, não me envergonho dessa boa notícia. E ele qualifica qual seria a pregação desse Evangelho. Ele afirma: porque o Evangelho, porque essas boas notícias são o poder de Deus, ou o Evangelho ou as boas notícias são o poder de Deus. Para o quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, a justiça de Deus se revela nestas boas novas, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. E aí ele faz uma referência a Abacuque. O próprio Marcos usa ao longo dos 16 capítulos do seu Evangelho esse termo várias vezes: o Evangelho, o Evangelho, o Evangelho. E aí, aparentemente ele usa como um fio condutor do que ele vai contando aos seus leitores, sempre voltando para dizer que isso era o Evangelho. Então, quando ele conta o milagre feito por Jesus, ele faz questão de dizer que aquilo faz parte do Evangelho, da boa notícia que ele está contando. Aqui mesmo no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então perceba que quando ele fala de este é o princípio do Evangelho, ele claramente estabelece isso como uma boa notícia ligada à vinda de Jesus Cristo. Isso nos leva o segundo ponto desta mesma verdade. O primeiro ponto é que essa verdade tem a ver com o Evangelho, como boa notícia, a maravilhosa notícia, a poderosa notícia, a singular notícia de que Jesus veio. Mas esse Jesus precisa ser compreendido, porque ele é a essência do Evangelho. Então isso me leva a dizer: que Evangelho de Jesus Cristo é esse? Porque Marcos diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Poderia ser princípio do Evangelho de qualquer outro que estivesse contando qualquer novidade, mas aqui ele diz que é princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Então esse Evangelho melhor explicado e qualificado vai me levar naturalmente, que é isso que eu pretendo fazer agora,
a entender que a narrativa, o olhar de Marcos, era muito menos uma composição dele, um evangelho dele, apesar dele ter escrito, do que de fato era uma revelação inspirada por Deus, para que ele pudesse descrever esse evangelho de Jesus Cristo. Então, se hoje nós chamamos, não, abra aí a sua Bíblia no evangelho de Marcos, é na verdade uma liberdade de palavra, para distinguir que o texto que nós vamos ler não está em Mateus, ou em Lucas, ou em João, mas o evangelho não é a narrativa de Marcos, nem nenhum desses outros. O evangelho é a essência que vai ser contada. Por isso eu estou chamando essa série de 4 olhares, porque é assim que eu entendo. Marcos registrou, sob a inspiração de Deus, o seu olhar sobre a melhor notícia, o evangelho, e por isso eu prefiro a expressão o evangelho conforme Marcos escreveu. Mateus fez a mesma coisa, Lucas também, João também, e Deus estava controlando todo esse processo. Claramente, no caso de Marcos, ele escreve um relato dos testemunhos que ele ouviu, mas a novidade maravilhosa, como já foi falado, não é o relato, é sobre quem o relato trata, quem é o protagonista da narrativa. Quando você vai, por exemplo, ao teatro, ao cinema, e depois conta a um amigo como foi que você viu aquilo que você assistiu, a história que você conta não é sua, é o seu olhar. Quando o filme tem um herói protagonista, ou a peça tem uma personagem que é o centro da história, a história que está sendo contada converge toda para essa pessoa, todos ali que estão na história compõem a narrativa, mas só existe um protagonista e os outros são todos coadjuvantes. Se alguém perguntar a você, depois de você ter visto a peça, depois de você ter assistido o filme, sobre o que se trata, do que trata o filme, do que trata a peça, qual é a sua tendência? A tendência sua é contar a história do protagonista, porque toda a história convergia para ele. Você então diz assim, não é a história de fulano de tal que aconteceu isso, assim por diante. Assim também é com o evangelho. Tudo que ele é, tudo que ele falou e tudo que ele fez, foi isso que Marcos registrou. Esse registro que nós chamamos de evangelho conforme Marcos, é o registro do olhar de Marcos conduzido pelo Espírito Santo a partir daquilo que ele ouviu sobre o evangelho. E quem é o evangelho? Jesus Cristo, a gente vai ver. Qual é a boa, a melhor notícia, a mais poderosa, maravilhosa, singular e extraordinária história que Marcos agora está contando? A história de Jesus. Ele diz que o evangelho é o evangelho de Jesus, porque sua narrativa dessa maravilhosa história é sobre Jesus, é de Jesus e consiste em sua vida, palavras e obras. Ele coloca que o evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, e eu vou separar essas duas palavras para lhe explicar o que isso tem de importante. A palavra Jesus, Jesus, é a versão grega do nome hebreu Yehoshua, ou Yeshua, que era um nome comum. Por exemplo, Josué em português é a tradução da palavra Yeshua. Josué é aquele do Antigo Testamento. Mas no caso de Jesus, a escolha de colocar esse nome não tinha sido dos seus pais. Você lembra? Os outros evangelistas, não Marcos, mas os outros evangelistas dizem que quando foi anunciado a José que o filho gerado no ventre da bendita Virgem Maria era algo excepcional, porque eles não tinham tido relações sexuais, é dito assim para eles: ela dará à luz a um filho. E veja, é o anjo em nome de Deus, como mensageiro de Deus, que diz a José: e lhe porás o nome de Yehoshua, Jesus. E ele diz por quê? Veja, porque ele salvará o seu pecado dos pecados, ou ele salvará o seu povo dos pecados deles. Está em Mateus capítulo 1, verso 21. A razão de Jesus, portanto, ter o nome de Jesus, o nome de batismo, o nome registrado no cartório lá de Belém, é porque ele estava destinado a salvar o seu povo dos pecados dele, porque o significado mais profundo da palavra Yehoshua ou Yeshua significa o Senhor salva.
Josué prefigurava esse Jesus, e todos os Josués e todos os Yehoshuas antes de Jesus remetiam para uma promessa de que haveria de vir alguém para salvar o povo dos seus pecados, e agora era este o personagem do evangelho que Marcos contava. A grande novidade era essa. Esse nome comum próprio, chamado Yeshua, recebe agora um complemento nas narrativas do Novo Testamento, especialmente nos olhares dos 4 evangelistas que contam essa história. Ele é chamado e reconhecido de o Cristo. O Cristo significa o ungido. É a palavra grega equivalente ao título Mashiach, ou simplesmente Messias. Não é um nome próprio, não é Robinson Grangeiro. O granjeiro não é o Cristo, o Robinson pode ser Jesus, mas não é. É um título. Da mesma maneira que João o Batista é um título para João pela função que ele exerceu de batizar. Aqui Jesus é o Cristo, porque ele é o Messias prometido. No Antigo Testamento, desde Gênesis 49, verso 10, quando é feita uma menção a esta figura messiânica, esse personagem é profetizado como alguém que viria como um libertador, um redentor, um salvador do povo de Deus. O Salmo 2, por exemplo, inteiro, entre outras referências no Antigo Testamento, fala sobre isso. Embora Marcos não faça essa relação, não mencione isso, mas é dito, por exemplo, em Isaías capítulo 9, 1 a 7, sobre esse Messias nos seguintes termos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre, pois o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Isso era uma profecia messiânica em Isaías capítulo 9. Portanto, o que Marcos está dizendo é que aquela expectativa milenar do povo de Deus agora está se cumprindo ali, e ele vai contar como foi. Esse Jesus, um nome comum, é na verdade o Cristo, o Messias, o ungido. E por isso, você vai ver aí no texto de Marcos capítulo 1, ele liga imediatamente aquilo que ele está falando a 2 profecias, uma que está em Malaquias e outra que está em Isaías, e que ele usa agora como se fossem cumprimentos ou aspectos de um mesmo cumprimento na pessoa daquele que ele viria como mensageiro preparador deste Messias, que era João Batista. Veja, em Malaquias capítulo 3, verso 1, esse é o texto que está aí em Marcos capítulo 1 e que você está diante dele, mas que se refere a Malaquias capítulo 3, verso 1, ele diz assim: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro. Diga-se palavra que essa palavra mensageiro é justamente angelos, aquele que anuncia uma boa notícia, o qual preparará o teu caminho. Essa figura é João Batista. É isso que Marcos está dizendo. A segunda profecia está em Isaías capítulo 40, verso 3, quando ele traz o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, ou o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E isso ele está justamente citando a parte de Isaías capítulo 40, verso 3, literalmente conforme você encontra aí na Septuaginta, que é justamente essa tradução do grego para o hebraico. Então, o extraordinário dessa notícia tem a ver justamente com este fato. Se o mundo inteiro, por exemplo, sabe quando nasce o herdeiro, o príncipe herdeiro do trono da Inglaterra, sai nos telejornais, na internet, a cor do vestido, como vai ser o nome, como é que a rainha gostou, se não gostou, o príncipe e assim por diante, qual é a posição dele na linha sucessória, e toda a sua vida vira manchete a cada dia, tudo que o menino faz vira manchete. Agora imagine como Marcos se sente diante da notícia maravilhosa de que aquele filho de Maria, casada com José,
é exatamente o Messias prometido, o herdeiro do trono de Davi, o ungido, o libertador, o Messias. Você entende agora o entusiasmo de Marcos não querer perder tempo com detalhes? Ele vai direto ao ponto, curto e grosso. Ele quer contar logo a história. E o mais surpreendente é que ele chama-se Jesus, um nome comum como ele é comum. Jesus foi um homem comum, embora sem pecado, como nós bem sabemos, assim como qualquer outro homem comum naquela época, eles pecadores, mas ele sem pecado. Mas um nome comum que tem uma grande carga simbólica, porque se chama aquele que haveria de salvar o seu povo dos seus pecados, nasce de uma forma extraordinária. O nascimento virginal de Jesus é fundamental como base, uma das bases da mensagem cristã, coisa que Marcos também não conta, mas ele sabe que foi assim, que viveu ordinariamente toda a sua infância, adolescência e começo de juventude e vida adulta, até que na narrativa de Marcos ele aparece. E aparece quando? Quando é já adulto, batizado por João o Batista. Porque a ênfase do olhar de Marcos era contar como este homem extraordinário, mesmo sendo comum, que era o Messias e aquele que haveria de salvar o povo dos seus pecados, faz este evangelho, esta boa notícia concreta, em milagres, sinais, prodígios, proclamações do reino e assim por diante. Naquele batismo, onde Jesus aparece do nada, entre aspas, um terceiro aspecto, com o qual eu concluo a minha exposição, vem à cena. É que, em terceiro lugar, Marcos diz que ele haveria de contar, é o princípio do evangelho de Jesus Cristo, chegamos até aqui, agora, e que esse Jesus Cristo é o Filho de Deus. A maneira como nós temos a Bíblia nos dias de hoje é a partir de manuscritos que estão espalhados. A Bíblia é a obra antiga, mais bem fundamentada do ponto de vista manuscritológico, e portanto nós temos certeza que o texto que nós temos nas línguas modernas está amparado na maioria dos manuscritos, e tanto é que os manuscritólogos, aqueles que trabalham isso, têm certeza que esse texto que fala o Filho de Deus está originalmente nos primeiros manuscritos, embora não fossem muitos. Depois eles se tornam, nas cópias, acrescidos e de alguma forma mais numerosos. Mas o meu ponto é que quando ele diz princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele que havia falado do evangelho como a boa notícia, havia falado que essa boa notícia era uma pessoa que tinha um nome comum, com a forte carga simbólica de ser o Salvador e o Redentor, mas que tinha um título, uma função, uma missão que lhe foi dada, de ser o Messias, que era um homem, porém era também o Filho de Deus. Então, para Marcos, o evangelho, a boa notícia que ele precisava contar, assim como foi contada a ele por aqueles que a viram, ouviram e conviveram com esse Jesus, começa com João Batista pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Você vê aí, ali no deserto da Judéia, ao redor de Jerusalém. Mas veja que a objetividade de Marcos, de repente ele diz, apareceu João Batista, pum, apareceu João Batista. Ele não diz de quem ele era filho, de onde ele era, nada, ele só descreve João. Ele diz assim, era um homem que vestia roupas feitas de peles de camelo, trazia um cinto de couro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestres. Ele resume a história sobre João dizendo assim: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, isso era João falando, e Marcos retrata isso. Ele, porém, referindo-se a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo.
E aí ele conta um pouco do impacto dessa mensagem do ministério de João, porque ele diz assim, veja aí no seu texto: saíam a ter com ele toda a província da Judéia, que era a província onde Jerusalém estava, a antiga região de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, a capital religiosa daquele povo, e confessando os seus pecados eram batizados por ele no Rio Jordão. Para quem fosse judeu e estivesse lendo isso, algumas coisas chamariam a atenção, certamente. Para um gentil talvez não. Primeiro, que João Batista era provavelmente um nazireu. Eram aqueles judeus que eram consagrados pelos pais desde o nascimento a Deus. Eles não podiam cortar o cabelo, não podiam beber bebida forte, não podiam tocar em corpos mortos, porque senão seriam impuros, e eles quebrariam o voto dos seus pais. Lembra de um nazireu famoso no Antigo Testamento? Sansão. Sansão era nazireu. Pois bem, essa figura exótica recebe a missão de ser o batedor, o arauto. Inclusive o termo que ele usa aqui, proclamando, é tradução do verbo grego kerissô, que significa proclamar, como aqueles arautos faziam quando o rei iria fazer um anúncio, ou quando um general estava chegando a Roma depois de uma campanha vitoriosa. Então o arauto ia à frente e anunciava que o rei estava chegando, que ele iria falar, que ele deveria ser ouvido, que as suas palavras deveriam ser confiáveis, que ele deveria ser obedecido em seus decretos reais, ou então que o general havia sido vencedor, que ele deveria ser louvado, elogiado, reconhecido. O arauto fazia isso. Assim era João o Batista para Jesus, que era o rei, que é o rei e que é o grande general. Era isso que interessava João a contar. Mas perceba que quando chega no terceiro ponto, ele vai direto ao ponto mais uma vez. Ele diz assim: esse sobre quem eu estou falando, não interessa outros detalhes, ele apareceu, é nada mais nada menos do que o precursor do Filho de Deus. E aí, um pouco mais à frente, aí no texto que você tem em mãos, novamente, do nada, sem muito floreios, como é o estilo de Marcos, ele diz assim: naqueles dias, que dias? Não sei. Depois de quê? Não sei. Mas naqueles dias, provavelmente referindo-se ao tempo em que João estava ali batizando todo o povo, veio Jesus de Nazaré da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Aquele batismo, nós só descobrimos isso no Evangelho de João, Marcos não conta, não era da mesma natureza, do mesmo tipo daqueles outros batismos que ele fazia, porque aqueles outros batismos eram rituais visíveis de um arrependimento, era batismo para o arrependimento. No caso de Jesus isso não era necessário. No caso de Jesus era uma espécie de credenciamento para que ele começasse o ministério, uma clara autenticação, cumprindo aquilo que cabia a um sumo sacerdote, a um profeta e ao rei, que antes de ser ungido precisava lavar o seu corpo, e uma túnica branca, no caso do sumo sacerdote, de linho puríssimo, era posta sobre o seu corpo, mas antes esse corpo tinha que ser lavado. Portanto, tinha a ver com um ritual de credenciamento. O batismo de Jesus por João é diferente do batismo que ele executa para os outros é para o arrependimento, no caso de Jesus é para credenciamento para o seu ministério. Isso fica claro porque Marcos narra que na hora em que Jesus sai das águas, o que acontece? Ele vê os céus rasgarem-se e o Espírito descer como uma pomba sobre ele, e uma voz se ouvir dizendo: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Ali o Pai estava dizendo: este é o meu filho, ele é o Messias, ele veio para salvar o povo. Esta é a grande notícia que Marcos se dispõe a contar. Observe que aqui nós chegamos a uma coisa que é fundamental, que nós chamamos de dupla natureza de Cristo. Cristo é uma única pessoa que tem duas naturezas, a humana e a divina. Ele é Jesus, humanamente falando, mas ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias humano
que vai cumprir toda a expectativa messiânica, mas ele o fará de maneira perfeita, como nenhum outro homem fez, porque ele é Deus. Imagino que quando Marcos ouviu isso pela primeira vez, talvez de Pedro, ele ficou pensando assim: como é que eu vou escrever isso? Talvez no jeito dele, ele não registrou nem discursos de Jesus, como eu falei, nem numa ordem cronológica precisa. Ele vai contar os sinais poderosos que Jesus fez, demonstrando essa verdade. Talvez dos 4 evangelhos, Marcos é o mais prático. Ele quer dizer que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, é o Messias. E quando ele vai contar isso, ele vai direto ao ponto. Tanto é que nesse texto você vai identificar 2 vezes 2 advérbios de tempo: logo, que se refere ao surgimento de João Batista, o surgimento de Jesus e o batismo dele. Marcos usa esse logo, que está aí no Evangelho de Marcos capítulo 1, para fazer essas ligações daquilo que ele narra, de forma que seja da maneira mais objetiva possível. Por isso ele diz: e logo, ou seja, logo depois que Jesus foi batizado por João, imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, onde ele permaneceu 40 dias. E olha só, Mateus diz quais foram as tentações, o que Jesus falou, o que o diabo falou, como aconteceu. Marcos vai direto ao ponto. O que é que ele diz? Olha, ele passou 40 dias sendo tentado por Satanás, ele estava com as feras, mas os anjos se viu. Fecha, acabou. É o que ele conta. Ali Marcos fechava as cortinas do primeiro ato do seu evangelho, que tem a ver com essa temporada da série que eu estou pregando, que é princípios. A partir do verso 14, que nós não vamos expor hoje, Marcos começa então a contar a história de Jesus como Messias, e de maneira sempre objetiva, revelando que ele era também o Filho de Deus. E esse é o olhar de Marcos sob a condução inspiradora do Espírito Santo. Agora chegamos ao final. Talvez você esteja aí admirado como este primeiro princípio, que é o princípio de Marcos, direto ao ponto, é tão rico numa única frase. Veja, tudo isso que eu falei aqui foi expandir o que Marcos sintetizou numa frase: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso resume toda a mensagem que ele havia contado. Isto é a essência do Evangelho. Agora, é possível que, se você gosta de cultura pop, você começou a olhar e dizer assim: mas que esquisito, essa história parece muito a história de Neo, de Matrix, ou de Luke Skywalker, de Guerra nas Estrelas, ou até mesmo de Clark Kent, o Superman. Então deixa eu lhe dizer, não se surpreenda, porque essa narrativa de Marcos e dos outros evangelhos tem características daquilo que nós chamamos de mito, mas mito não no sentido de falso, mito no sentido do gênero literário, do tipo de descrição e narrativa. Mito não é uma coisa invencionada, ficcional, embora os exemplos que eu dei, no caso Neo de Matrix, Luke Skywalker, Clark Kent e outros tantos, aí sim, é ficção pura. O mito se caracteriza quando um comum, na verdade, é extraordinário, faz coisas extraordinárias, diz coisas extraordinárias e maravilhosas. E nesse sentido podemos dizer sim que Marcos traz uma história de alguém comum, é Jesus, filho de Maria, que nasceu em Belém, se criou na Galileia, em Nazaré, fez coisas em Cafarnaum, teve discípulos, comeu, bebeu, cansou, dormiu, chorou, gente comum, mas que na verdade é extraordinário, porque na essência é o Filho de Deus, e na missão é o Messias, o ungido. Até o nome dele tem um significado oculto, ele é Jesus, aquele que viria a salvar o povo dos seus pecados. Porém, deixa eu lhe dizer uma pergunta que é mais importante do que essa que talvez você esteja fazendo, de que essa história está muito parecida com essas histórias ficcionais, mitológicas, modernas e antigas. A pergunta que eu quero que você faça a esse momento, quando eu estou fechando a minha mensagem,
O que isso tem a ver comigo, com você, em pleno século 21? Eu gostaria que você pensasse em termos de 3 palavras, e eu vou jogar para você para que o Espírito Santo possa pegar essas palavras, essas perguntas que estão atreladas a essas palavras, e faça você refletir o que é que você tem a ver com essa história. A primeira é a sua identificação com este Evangelho. Tem a ver com identidade. Quando a gente coloca nome nas coisas, rótulos nas coisas, é porque a gente acha que essas coisas têm identidade com aquilo a que esses rótulos e esses nomes se referem. Então, por exemplo, quando nós dizemos que somos evangélicos, imagine aí, de onde é que vem essa identificação? Evangelho, evangélicos se refere a evangelho. A pergunta que você tem que se fazer hoje é: o quanto você se identifica não com um segmento religioso chamado evangélicos e todas as suas contradições, inclusive atuais, que às vezes fazem alguns dizerem assim: deixei de ser evangélico, no sentido de que isso aí não me representa, eu não me identifico com isso aí. Em muitos aspectos eu realmente não me identifico com isso aí. Pois bem, com que você se identifica? Quando você diz eu sou evangélico porque creio no Evangelho de Jesus Cristo, você já pensou que tem a ver justamente com essa identidade, não com um segmento religioso, mas com esta mensagem, com este Evangelho, com este Deus que é o Messias, que é o Filho de Deus? Você consegue entender agora porque a expressão mais importante do Novo Testamento é a expressão em Cristo, que coloca você dentro, identificado em Cristo, como a sua identidade pessoal. Eu sei que você tem carteira de motorista, carteira de identidade, você tem certidão de nascimento, você conta a sua história, provavelmente a maioria de nós sabe quem é o pai, quem é a mãe, conhece de onde veio, tem uma naturalidade, uma data de nascimento, tem a sua história, tudo isso é identidade nossa, mas identidade civil, humana, biológica talvez, o nosso DNA. Eu estou falando de uma identidade espiritual. Este Evangelho vincula você a esta identidade com o Evangelho, se você se considera evangélico. Pense um pouquinho, até que ponto essa identidade espiritual sua está identificada com o Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo, com o próprio Cristo, ou com um segmento religioso. Porque se você saiu de um canto, de uma igreja, de uma religião, de uma denominação, mesmo uma denominação cristã, e passou para outro, em busca de uma identidade, porque se identificava mais, deixa eu lhe dizer, esse movimento é muito raso em relação ao movimento mais profundo da sua alma, que tem a ver com identidade com Jesus, com o Evangelho de Jesus. É isso que vai continuar, quer você esteja aqui ou lá, que é o sobrenome que você tem para evangélico, seja presbiteriano, batista ou assembleiano. É com Jesus que você precisa se identificar, se você quer ser aquilo que Marcos foi, um evangelista. Veja que a segunda palavra que lhe faz pensar hoje é o valor disso. Valor não é aquilo que eu digo que tem valor, mas o que alguém está disposto a pagar por isto. Se eu tenho um carro e digo que vale 50 mil reais, mas o mercado está frio e diz que só vale 30, eu posso até achar que o valor vale 50, mas no fim da conta, o valor vai ser o que alguém está disposto a pagar. Agora, para um pouquinho. Sabe esse Jesus sobre quem Marcos testemunhou, e eu preguei agora nesta manhã, o valor que ele tem é incomensurável. É alguma coisa extraordinária. Veja, ele veio por gente como você e como eu,
que não valem nada. Eu acho que você já chegou a essa consciência. Do ponto de vista humano, quando a gente compara as nossas atitudes com aquilo que a gente deveria ser e fazer, sem dúvida alguma, a gente está bem aquém e bem defasado. Mas veja, o valor desta mensagem e desta obra, deste evangelho, emprestam a você um valor incomensurável também, porque foi por você que ele veio. Você não tinha um valor intrínseco, a não ser o fato de você ser imagem de Deus, mas uma imagem manchada, deturpada, contraditada, fissurada, e nós sabemos bem do que se chama isso: pecado. Nós éramos pecadores, e Paulo então vai dizer que Deus prova o seu amor e o valor que ele dá àqueles que ele ama, pelo fato de ter Cristo morrido, esse evangelho, esse Jesus, esse Messias, esse Filho de Deus morrido, quando nós ainda estávamos afastados dele. Ele nos deu valor, a mensagem é valiosa, o Cristo é valioso, e por isso o sacrifício que ele faz é valioso por você. E finalmente, reflita um pouco, além da identidade, além do valor, sobre o propósito de tudo isso. Quando isso vem, muda completamente o nosso olhar sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre tudo. Muda tanto que é chamado de conversão, mudança. Mudou o olhar de Marcos, mudou o olhar de Mateus, mudou o olhar de Lucas, mudou o olhar de João, mudou o olhar daquelas multidões que seguiam Jesus, mudou o olhar do cego Bartimeu, do rico Mateus, mudou o olhar de pecadores e publicanos, e até os religiosos que tinham um olhar próprio para a religião e para Deus, mudou o olhar deles. Esses 4 olhares dos 4 evangelistas, mudados e transformados por este propósito de vida que eles descobriram em Jesus Cristo, é o mesmo poder que muda o seu olhar, muda completamente a sua maneira de ver a vida, muda inclusive a sua maneira de entender qual é o sentido desta vida, para que você está aqui, qual é a sua missão. No caso de Marcos, ele entendeu. A gente não sabe quase nada sobre qual era a formação, a gente sabe que ele era um homem de baixa formação, mas o que ele era, por exemplo, a gente sabe sobre Pedro que ele era pescador, e ele deixou tudo para seguir a Jesus. Sobre Marcos a gente não sabe nada, mas sabe que mais tarde ele se tornou um homem que acompanhava Lucas, que acompanhava Paulo, que acompanhava Silas nas viagens missionárias, que acompanhava o seu parente Barnabé, que o próprio Paulo no final da vida diz a alguém: por favor me traga João Marcos, porque ele me é muito útil. O senso de utilidade, de propósito que outros reconheceram que a vida de Marcos tinha, deveu-se ao olhar dele, transformado por este evangelho que agora ele vai narrar. Evangelho que não muda o propósito de vida, evangelho que não muda o sentido da vida, é uma historinha de carochinha, não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho muda o olhar da pessoa sobre Deus, sobre si mesmo, sobre a realidade, e é isso que você precisa ouvir nesta manhã. Marcos foi direto ao ponto, e eu quero ir direto ao ponto. Você pode estar numa igreja, você pode fazer parte de uma denominação cristã, você pode conhecer muito de teologia, de filosofia cristã, de exegese, você pode ser oficial de igreja, você pode ser pregador do evangelho, mas se o evangelho não transforma a sua vida, direto ao ponto, desde o início, lhe dando identidade, valor e propósito para viver, esse evangelho não é o evangelho que Marcos, de maneira tão objetiva, disse, quando falou princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O meu convite a você nesta manhã é que você considere essas verdades, primeiramente como verdades que podem transformar a sua vida, e também como verdades que continuarão transformando a sua vida. Se ela já foi transformada, essas verdades, esta verdade do evangelho na pessoa de Jesus continuará transformando. E se você ouviu esta verdade,
desta maneira como Deus falou ao seu coração pela primeira vez, é preciso que ela transforme o seu coração. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome por essa mensagem maravilhosa, não esta que eu preguei, aquela que foi pregada para mim um dia, que foi testemunhada um dia por alguém, assim como aconteceu com João Marcos. Eu quero te louvar o nome porque essa mensagem chegou na minha vida quando eu era muito jovem. E ela impactou a minha história, Pai. Ela mudou o meu olhar. Tudo aquilo que eu achava, que eu poderia me identificar, todo o valor que eu imaginava que eu poderia ou deveria ter aos olhos dos outros, e todo o propósito e sentido de vida que eventualmente eu ainda buscava encontrar naquela ocasião, tudo isso se resumiu a esta palavra: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Pai amado, eu rogo agora por todo aquele que ouviu, viu e ouvirá essa mensagem, rogando que da mesma maneira como de forma sobrenatural, isso aconteceu comigo, aconteceu com João Marcos, o autor desta narrativa, deste olhar sobre Jesus, e todos aqueles que de fato tiveram um encontro com Jesus, assim aconteça com essas pessoas que haverão de ver e ouvir essa mensagem, que elas possam ir direto ao ponto, conduzidas por essa mensagem. E o ponto é que a nossa identidade mais profunda, que o nosso valor mais alto, que o nosso propósito mais eterno tem a ver com este Evangelho. Que isso possa ser aplicado pelo Teu Espírito a cada coração, conforme a Tua vontade e para a Tua glória, pois é assim que nós oramos juntos, em nome e para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, reunida aí junto de você ou espalhada em outros lugares, e acima de tudo sobre todo o povo de Deus, corpo de Cristo, na face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.